Amém. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Glória a Deus, glória a Deus. Somos felizes porque o Senhor nos uniu aqui para adorá-lo. Amém? Convido para você abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías no capítulo 6. O Senhor é bom. Podemos estar aqui em mais um culto da família para aprender com o Senhor. Isaías 6, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmãos? Repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmãos? Essa certeza nos faz nos unir aos anjos, aos querubins e aos serafins e declarar a santidade de Deus. Que você tenha essa liberdade essa noite, para que flua do seu coração uma adoração genuína, sincera, e que o Senhor lhe encontre como um verdadeiro adorador. Amém? Deus, nosso Pai, procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele possa nos encontrar essa noite. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma quinta-feira, que podemos nos juntar nesse lugar e adorar o Teu nome, exaltar e glorificar o Senhor, nos juntar com os querubins e serafins e dizer que Santo, Santo, Santo é o Senhor, declarar que a terra está cheia da Tua glória, e nós Te louvamos por nossa vida. Obrigado, Deus, por nos livrar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. E hoje andamos em liberdade, hoje somos livres, hoje somos alcançados e vivemos como alguém que realmente conhece o Senhor, experimentou do Senhor e que dia após dia vive para buscar crescer em conhecimento diante do Senhor. Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor ministre às famílias dessa igreja, que o Senhor os abençoe. Eu creio, Senhor, e eu Te peço, libera a Tua palavra sobre nós essa noite, e que o nosso coração esteja preparado para ouvir do Senhor. Eu Te agradeço e oro em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor para nós adorarmos. Aleluia. Nós louvamos o Teu nome, Jesus. Glorificamos a Ti, Todo-Poderoso, Majestoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Exaltado é o Senhor, adorado. Nós Te louvamos, Senhor, com todo o nosso ser. Glorificamos ao Teu nome, Jesus, nome poderoso. Tu és invencível, Jesus. No início eras a palavra, o com Deus o Altíssimo.
ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, os ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Adorado ao Senhor.
nosso desejo, Senhor. Declare.
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. E todo seu amor, infinita humildade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Cresça, Senhor, em nós, que eu diminua. Amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor com palmas, amém? Com alegria, porque Ele é merecedor, amém? De toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, amém? O Senhor é bom, aleluia. Senhor, tenho fome de Ti, Senhor, tenho sede de Ti, eu quero mais da Tua presença. Senhor, minha vida eu Te dou, Senhor, pedido estou. Eu quero mais da Tua presença. Quero mais da Tua presença. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. Meu Senhor, és meu Senhor. És meu Senhor. Senhor, tenho fome de Ti, Senhor, tenho sede de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Senhor, a minha vida eu Te dou, Senhor, rendido estou. Eu quero mais
mais da tua presença. Quero mais da tua presença. Tu és o pão. És meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor, meu Senhor, és meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta. És meu Senhor, Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor, és meu Senhor, és meu Senhor. Glória e honra a Ti, Senhor. Senhor é bom, Senhor é bom. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos por Tua bondade. Te glorificamos por Tua misericórdia, Senhor. Amém, irmãos? Paulo escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 9. Te adoramos, Jesus. Como é bom adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, irmãos? Eu quero ler o verso 8 com todos os irmãos. Olha aqui para o Data Show. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Amém, irmãos? Deus pode nos fazer superabundar por sua bondade e graça. Amém, irmãos? E eu convido você a pegar a sua oferta, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade, e orar. Vamos orar? Comece a orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, pois se temos o que ofertar ao Senhor hoje, foi porque o Senhor nos deu o emprego, o trabalho. O Senhor nos deu, Senhor, a condição de poder ofertar ao Senhor. Só o Senhor pode nos dar abundantemente. E oramos para que cada semente lançada diante do Senhor, Tu possas a multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, para que sempre possamos transbordar de boas obras por onde andarmos. Que o Senhor abençoe. Recebe a nossa fidelidade, Senhor. Recebe a nossa semeadura, no nome de Jesus. Amém? Você pode vir ofertar ao Senhor. Fique livre e à vontade para isso. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, muito obrigado. Oramos pedindo ao Senhor o espírito de conselho e de sabedoria, para que possamos administrar bem as finanças dessa casa, para que possamos fazer bom uso de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, para a expansão do Teu reino, para auxílio daquele que necessita. Por isso, Deus, nós Te agradecemos e oramos grato e abençoando Teus filhos que têm semeado, que o Senhor os abençoe em todas as áreas, em todo o tempo, para a glória do Teu nome nós oramos, e no nome de Jesus Te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Rapidinho, quero dar alguns avisos. Neste sábado, nós teríamos um momento de mulheres, um chá de mulheres, sábado. Porém, nós vamos fazer uma mini vigília de oração a partir das 6 da tarde, tá bom? Para toda a igreja, as mulheres vão estar sob a direção aí dessas 4 horas de oração, mas no sábado, toda a igreja está convidada e intimada a estar aqui, a partir das 6 horas, nós vamos estar orando das 6 até as 22 horas, pelo encontro com Deus. Amém, irmãos? Já é no próximo final de semana, encontro com Deus para mulheres. Então, precisamos orar para que todo atrapalho possa cair por terra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Para que tudo aconteça conforme a vontade e o propósito de Deus para esses dias. Nesse domingo, já no domingo, dia 19, nós temos culto de missões. E no dia 25 ainda desse mês temos rede de jovem, tá bom? Você que faz parte do setor vermelho, já vai se programando aí para o dia 25. Amém? Próximo mês, de 8 a 10, temos o nosso encontro com Deus para homens. E eu já chamo sua atenção para o curso que teremos de louvor no dia 16, tá bom? É um sábado, nós vamos fazer sábado à tarde e à noite, vamos falar sobre adoração, sobre o ministério de louvor na igreja, sua função, seu propósito. Então, se você deseja aprender sobre o ministério de louvor e quem sabe se colocar à disposição da obra de Deus para servir, amém? Não falte aqui do dia 16 de outubro. Aleluia. Muito bem. Quero convidar para cá meu pastor, vai compartilhar a palavra de Deus essa noite conosco, o pastor Júlio. Aproveitou que veio resolver algo e já vai fazer o serviço completo. Levante sua mão para cá, vamos orar pela vida do pastor. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, diante de tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer através dele. Oramos para que o nosso coração receba a tua palavra através do teu filho, daquilo que ele ouviu de direção, de conselho do Senhor, e que possamos sair daqui edificados, moldados e transformados por tua palavra, Senhor. Derrama graça e favor sobre a vida dele, vida de sua esposa, filhas. Abençoa, Senhor, o seu caminhar, os seus passos. Que o Senhor seja com ele sempre, dando a direção e o conselho em todas as horas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fique à vontade. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Tudo bem? Eu quero pedir um favor para os irmãos, tá bom? Nos últimos dias, meu sogro, aos últimos anos, tem desenvolvido uma doença chamada Alzheimer. Não sei se você conhece um pouco dessa doença. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, nós temos ficado muito com ele, ajudando e tudo. E eu tive que ficar assim, atento na madrugada para que ele pudesse pedir ajuda, que ele não pede, para ir ao banheiro, para comer e tal. Então eu dormi algumas noites bem ruim e pouco, por conta dessa tensão. Então o meu pescoço, essa parte aqui, anda bastante dolorido. Se esse pessoal que está bem aqui puder sentar bem aqui, eu agradeceria muito. Se essas duas fileiras aqui
passasse para cá para o meio, para não precisar o meu pescoço ficar balançando muito. Só se você puder. Você está por aqui assim, para eu poder ficar mais de frente com vocês, o pessoal chega mais um pouquinho para cá, no máximo 2, 3 cadeiras, se puder chegar, eu lhe agradeço, tá bom? Que eu quero olhar o povo assim de frente, tá? Amém. Muito obrigado pela sua compreensão. Bom, estamos muito felizes de estarmos aqui e de estarmos com os irmãos. É sempre uma alegria poder compartilhar, estar aqui com os irmãos em Terra Alta. Também a nossa surpresa, né, de alegria é que o livro do pastor Marcelo chegou hoje de tarde, né? Então chegou essa tarde e já recebi o meu exemplar de presente, tá? Eu recomendo uma leitura leve, simples e um excelente presente para uma pessoa que, por exemplo, seja uma pessoa que viaja, alguém que você conheceu, mas que talvez não tenha muita aptidão para leitura. Esse é o livro recomendado, né? Um livro simples, leve, de uma mensagem profunda, tá? Então chegou o livro do pastor Marcelo, Coração Tesouro. Eu recomendo você procurar saber como você faz para comprar 100 unidades, tá bom? Para poder abençoar pessoas, né? O pastor tem certeza que ele não vai conseguir comprar a primeira Ferrari com a venda desses livros, mas você vai estar abençoando para reproduzir outras cópias, etc. Então, é um excelente presente e marca, né, a vida das pessoas. Então, quero recomendar o livro do pastor, tá bom? Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 2. Algumas Bíblias têm Cânticos de Salomão. Então, Cantares de Salomão, ou Cânticos de Salomão, capítulo 2. E o verso que eu vou ler é o verso 15. Então, é Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15. Você pode ficar em pé mais uma vez para nós podermos ler o texto? Aleluias, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui também, tá, irmãos? Mesma versão. Deixa eu ler a primeira vez sozinho. Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Só as mulheres agora, 1, 2, 3. Apanhai-me. As mulheres foram embora. Cadê as mulheres? Vamos lá, 1, 2, 3. Apanhai-me as rapozinhas. Os homens agora. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos momentos que já tivemos aqui. Nós chegamos aqui com o coração preparado para adorar o Teu nome, para aprender um pouco mais. E nós oramos em nome de Jesus para que esse momento agora, com a Tua palavra aberta, nós possamos ser edificados, instruídos, exortados, corrigidos, animados, aconselhados pela Tua palavra. E eu Te agradeço por essa palavra, Senhor. Peço que o Senhor nos conduza. Santo Espírito de Deus, nos ajuda aqui agora, no compartilhamento da Tua palavra. Nós agradecemos, abençoamos cada pessoa que chegou aqui. São aqueles que o Senhor escolheu para estar nesse lugar, nesse momento. E o Senhor é sabedor de todas as coisas. Por isso nós já Te agradecemos pelo resultado da Tua palavra e da pregação dela. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Quando eu era jovem,
eu conheci um pastor adorador, como o pastor Marcelo, chamado pastor Josué Rodrigues, pastor do Rio de Janeiro. E ele era um compositor, é vivo até hoje. E ele tinha uma das músicas que eu gostava muito. E ela dizia assim: eu quero uma música simples, bem fácil de se cantar, que mesmo em tempos de crise me ajude a rememorar. Que tempos piores que esses, e aí, meu Deus, tu foste meu socorro. Aí continua a letra. Então ele cantava essa música, eu achava muito interessante quando ele falava que ele queria cantar uma música simples, bem fácil de lembrar. E hoje eu vim com o propósito de pregar uma palavra, uma mensagem muito simples, que eu quero que você nunca mais esqueça. Por isso eu orei ao Senhor e disse: Senhor, é isso mesmo? É. E Deus confirmou que é. Uma mensagem simples. É o que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Diga amém. Mas eu quero que você não esqueça. Por isso eu quero que ela seja simples, mas também seja marcante ao seu coração. Tá bom? Veja bem, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele foi um dos últimos livros do Antigo Testamento que foram aceitos como parte do cânon bíblico, de livro inspirado. Porque ele foi um livro que o Espírito moveu o coração de Salomão para ele escrever a respeito de uma mulher que ele era apaixonado, uma mulher que não tem um nome, mas era uma mulher sunamita. E essa paixão de Salomão por essa mulher revelou-se nesses cânticos, nesses versos desse livro que eu li aqui o texto dessa noite. Então muitos historiadores, estudiosos bíblicos, quando eles olharam algumas palavras desse livro, desses escritos, eles não entenderam inicialmente que deveria ser um livro inspirado, que deveria ser lembrado como escritura bíblica. Então ele foi dos últimos livros aceitos como cânon bíblico do Antigo Testamento. Mas eu olho para esse livro e vejo algumas coisas muito interessantes, porque se você ler o livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão, vai parecer que realmente é uma carta de um homem apaixonado por uma mulher e de uma mulher apaixonada por um homem. Se você olhar de carreirinha, ler o texto todo, todos os capítulos, aparenta que realmente é uma carta de amor. Palavras apaixonadas entre um homem e uma mulher. Mas quando a gente começa a entender algumas coisas que estão na essência do livro, trazem ensinamentos muito interessantes. E um dos ensinamentos interessantes está aqui nesse versículo 15 do capítulo 2. E ele diz: apanhai-me as raposas e também as rapozinhas. Porque o nosso vinhedo, ele diz, olha, eles devastam os vinhedos porque nossas vinhas estão em flores. Primeiro a gente tem que analisar a questão da vinha. Uma plantação de uvas, desde o seu início, a preparação da terra e a parreira, ela é uma planta trepadeira. Então, a preparação da terra para cultivar-se uvas, cultivar-se vinhas, ele é demorado e trabalhoso. Prepara-se a terra, prepara-se a estrutura, e aí, em espaço mínimo de uns 3 anos, pelo menos, não vai haver nenhuma fruta nessa vinha, não vai ter nenhum cacho de uva que seja. Então, a partir do 4º, 5º ano, é que uma pessoa que plantou e que começou uma vinha, vai poder chegar lá e conseguir tirar um cacho de uvas para levar para casa, porque ele demora um bom tempo para poder criar raízes, para se firmar na estrutura, e depois, assim que ele firma as estruturas, ele começa a demonstrar as suas flores. Então começa a nascer alguns pendões de flores, e dentro desses pendões de flores está o néctar, que poliniza aquela planta, e a partir do nascimento das flores, começa a se contar o tempo em que vai aparecer os frutos. Então isso demora um certo tempo, demanda trabalho, demanda observação, demanda zelo. Algumas partes precisarão ser podadas, outros momentos vai precisar de bastante rega, para que essas raízes consigam ganhar força, e aí criar flores, e depois de algum tempo frutas. Então quando o autor fala sobre uma vinha,
eu posso entender que é uma plantação que demanda bastante tempo, bastante esforço, diferente talvez de outros tipos de cultura. Por exemplo, as verduras que a gente tem aqui no norte, cheiro verde, o alface, a cebolinha, a própria pimentinha, é muito mais rápido. O tratamento da terra, a preparação dela e a colheita desses vegetais, dessas hortaliças, é muito mais rápido do que uma plantação, uma vinha, onde você vai colher uvas. Outra coisa interessante é que os plantadores de uvas no Antigo Testamento, ou no tempo antigo, eles costumavam proteger essa plantação com uma sebe. E aí eu não sei exatamente como é que se chama no Pará, mas quando a gente bota vários gravetos juntinho um do outro para não passar animais, é uma pequena cerca, né? E no tempo antigo das Escrituras, o hebreu, ele fazia isso. Ele plantava as vinhas no alto de uma montanha, porque a temperatura e a umidade era boa para produzir uvas, e para que não houvesse a invasão de algum tipo de animal que pudesse destruir essa plantação, eles faziam uma sebe, cortavam bambus ou galhos finos e fincavam em volta dessa plantação bem próximo, para que não houvesse nenhuma ameaça com relação a essa plantação. O texto que eu li para você diz assim: apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas são ameaça para essa vinha e as vinhas estão em flor. Como eu posso observar os detalhes de uma vinha, eu preciso também observar os detalhes da raposa. E aqui quando ele fala assim, apanhai-me as raposas e as raposinhas, está falando de um animal que teve filhotes, que está com filhos junto dela, dessa mãe raposa. Vamos pensar sobre a raposa. A raposa é da família dos caninos, né? Ou da espécie dos caninos. Ela é um animal que não vive em bandos, ela vive sozinha. A raposa, ela segue pela mata, onde ela estiver, solitariamente. Ela só se junta com outra raposa se for para acasalar, sexo masculino com sexo feminino, porque geralmente as raposas elas vivem sós. Outra coisa interessante que você deve saber é que a raposa ela é carnívora, ela come carne. Repete comigo, a raposa ela é carnívora. Então, se a raposa é carnívora, em alguns momentos a gente pode observar que esse animal que vive sozinho, que sai em caçada, geralmente ele vai abordar onde existem outros animais que ele possa comer. Por isso que as pessoas que têm galinheiro têm que ter cuidado com relação à raposa, outros demais animais, né? Até patos, codornas, codornizes, aquele que é pintado, picote, né? A raposa ela vai lá, né, onde estão esses animais empoleirados, e ela vai lá para poder comê-los, porque ela é carnívora. Então por que o autor Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para nós, apanhai as raposas e as raposinhas, porque é uma ameaça para a nossa vinha, e a nossa vinha está em flores. A gente precisa entender esse alerta para nós. Por quê? Porque se a gente está vendo um alerta do autor das Escrituras sobre a ameaça de uma raposa, se ela é carnívora, por que ela seria uma ameaça para a vinha? Já que a vinha, a plantação de uvas é um vegetal. Por que ela seria uma ameaça? Aí a gente vai entender o porquê dele citar raposas e raposinhas, seus filhotes. O normal é que uma raposa aninhasse para poder ter os seus filhotes num local seguro. E a vinha, quando ela está em flores, significa que as suas raízes, elas estão encharcadas, ou pelo menos úmidas. Então, geralmente, uma raposa dava um jeito de entrar nessa vinha já prenha, e ter os seus filhotes escondidos nessa vinha, e depois que os filhotes nasciam, apesar delas terem a amamentação da raposa mãe,
era normal que uma raposa arrancasse a vinha, arrancasse as suas raízes, para que os seus filhotes pudessem ficar mastigando aquela raiz que tinha líquido, tinha água, era úmida. E quando a raposa fazia isso, e que arrancava as raízes, e que seus filhotes trituravam essa raiz, o que acontecia com a vinha? A vinha morria. Então uma vinha que estava florida, e que o dono olhava e dizia, daqui a alguns meses vou poder colher frutos, ele observava que, se ele não tivesse cuidado, poderia ter uma raposa no meio da vinha, com seus filhotes, comendo as raízes dessa vinha, e ele decepcionar-se em olhar para a vinha e ir além, e não poder colher nenhuma fruta. Pelo contrário, as suas flores morreriam, e ele depois é que ia se assustar com relação àquilo que tinha acontecido. Tudo bem até aqui, irmãos? Todo mundo está entendendo o raciocínio? Então, quando o Espírito Santo fala através do coração de Salomão, olha, cuidado com as raposas, raposinhas, a gente pode entender que a raposa, apesar dela não ser herbívora, ela ser carnívora, ela é uma grande ameaça para uma plantação de uvas. E por isso o alerta. Mas por que o pastor Júlio acharia de falar sobre isso num culto de família no meio da semana? A questão é essa. Muitas vezes, irmãos, nós como família, estamos observando uma possível ameaça, mas nós pensamos, essa ameaça não vai abalar a minha família, não vai abalar o meu casamento, não vai abalar a minha relação com meus filhos, porque essa ameaça talvez seja passageira, ou essa ameaça nem seja tão prejudicial para a minha família. Por quê? Porque uma raposa não come verduras, mas uma raposa come carnes. Quando eu comecei a refletir sobre esse texto, eu imaginei exatamente algumas coisas que possam acontecer com a nossa família, que possam acontecer com a nossa vida espiritual, que a gente pense, é uma raposinha, não vai fazer diferença alguma, qualquer momento eu enxoto. Mas eu penso que, quando a palavra de Deus nos alerta sobre algo, nós precisamos entender qual é a essência disso. E a essência do meu alerta nessa noite é o fato de que essa raposa que está vivendo com seus filhotes dentro de uma plantação de vinha, uma das coisas que eu posso perceber é que ela não chegou ontem. Essa raposa com seus filhotes não chegou anteontem, não chegou há 3 dias atrás, porque esse animal, ele precisa estar seguro para começar a parir os seus filhotes. Ele precisa estar seguro, a raposa precisa estar segura, para que ela possa colocar os seus filhotes no local que ela imagine ser segura. Então, eu posso entender que essa raposa com as suas raposinhas, elas estão nessa vinha já há algum tempo. E aí vai o grande alerta. Talvez algumas coisas que a gente sofra na nossa família, ou no nosso relacionamento conjugal, a gente pensa, começou ontem, começou anteontem, e não começou. Essa raposa com as suas raposinhas já estão morando na nossa família já há algum tempo. Já prestou atenção numa coisa dessa? Então ela está lá, aninhou-se, teve filhos, está vivendo e a gente não se desperta. E o texto diz, apanhai as raposas, tirem fora, abandonem, expulsem da sua vida, porque as vinhas estão em flor. E é interessante de observar esse detalhe, porque quando você olha as flores, você imagina, daqui a um tempo vou ter frutos, e pode ser que muitas ameaças da nossa família, irmãos, aquilo que nós passamos na nossa casa, sejam coisas que a gente diz, olhando, aparenta que está tudo bem, e não está, existe uma grande ameaça. E eu quero alertar sobre algumas aqui nessa noite para você, de uma forma bem prática. Eu falei para você que eu quero cantar, não cantar uma música simples, mas eu quero pregar, uma pregação muito simples. O que eu imagino que poderia ser raposa e raposinha, eu separei em 3 grupos, provavelmente existem mais. Mas o primeiro grupo que eu separei aqui, são das coisas pequenas que crescem. O primeiro grupo, da raposa com as suas raposinhas, é algo que começa pequeno e que logo começa a crescer. É um filhote que nasceu, mas daqui a 15 dias vai estar de outro tamanho.
E eu separei nas coisas relativas primeiro ao diálogo, à comunicação. Muitas vezes, irmãos, nossos relacionamentos familiares são semeados com algumas palavras de grosseria. E é interessante, porque às vezes a pessoa que começa a tratar outra com grosseria, ela não começa logo tratando com grandes grosserias. Ela começa tratando com pequenas grosserias, com pequenos espasmos de falta de educação. E aí, com o tempo, essa pessoa começa a avolumar a maneira de tratar os outros e nem percebe que aquilo foi grosseria. Vocês já viram aqueles sacos de boxeador ou de pessoa que treina, né, artes marciais, um saco de socar, geralmente ele tem 50 quilos, fica amarrado com uma corda e a pessoa fica socando ali? Quem já viu isso? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Se uma pessoa começa um treinamento com aquele, um saco de 50 quilos pendurado, ela começa a socar, e nos primeiros dias que ela começar a socar aquilo, vai doer muito a sua mão, mas já existe uma potência no seu soco, porque ela está ganhando forças para socar um saco de areia de 50 quilos. Se essa pessoa continuar treinando uma semana, um mês, um ano socando aquele saco, o saco vai continuar sendo de 50 quilos, mas a sua mão não vai doer tanto e o seu soco, a sua potência será maior. O saco continua sendo do mesmo tamanho, mas a sua força, o seu esforço aparentemente diminuiu, mas o seu soco, quando você começou a treinar com o saco de areia, ele tem força inferior do que depois de um ano. Todo mundo está entendendo o raciocínio? Eu estou preparado. A grosseria do mesmo jeito, irmãos. A gente começa com soquinhos pequenos. Às vezes a gente, faz uma grosseria, dói em nós mesmos. Puxa vida, fui grosseiro, liberei uma palavra dura e dói em nós. Mas se isso não for tratado, é como se fosse uma raposinha pequena que se transformou numa grande raposa e a sua vinha está ameaçada pelo fato de não ter sido percebido isso antes e ter expulsado a grosseria da sua casa, do seu relacionamento. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão anestesiadas com a maneira de tratar um ou outro. E a desculpa que é dada é a seguinte: ela me conhece, ela já sabe como é que eu sou. Ele me conhece, já sabe como é que eu sou. O meu filho, ele já me conhece. Mas acontece que isso pode se avolumar a tal ponto de que aonde você for tirar frutos, não vai ter frutos, porque a raposa da grosseria já minou essa vinha. Não tem frutos para serem tirados. Outra coisa interessante é a questão da crítica. A crítica é uma pequena raposinha. E eu sempre digo, irmãos, não existe crítica construtiva. Tem críticas que doem mais e tem críticas que doem menos. Mas crítica construtiva, você chamar uma pessoa e diz: fulano, eu vou fazer uma crítica construtiva. Se prepare, porque você vai ouvir coisas que você não vai gostar. Então, a crítica ela é boa dentro do casamento, dentro da família, na relação entre as pessoas de uma casa? É. Mas uma pessoa que vive criticando, sempre observando, sempre tendo um conserto e principalmente reprovando outra pessoa, irmãos, é como uma raposinha pequena que quando cresce você não consegue mais controlar. E aí geralmente uma pessoa que tem um ambiente de crítica está gerando dentro da sua casa, do seu ambiente familiar, uma pessoa crítica também. Então quando começa a pensar sobre as questões de diálogo, por aí vai a questão da ausência de elogio, porque pode ser até que algumas críticas caiam bem, pode ser que algumas observações na sua casa, as pessoas que você ama, sejam excelentes, vai melhorar aquela pessoa. Olha, fulano, faça assim, ou faça, olha, vou lhe dar um conselho. Aquilo ali, tudo bem, tem que acontecer. Eu sempre brinco lá em casa, minha esposa, a pastora Kátia, geralmente quando ela me chama, diz: Júlio, eu quero falar um negócio sério com você, eu já sei que aquilo é relativo à minha pessoa. Se eu quero falar um negócio sério com você, então eu já sei que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a minha, nada, tem a ver comigo. Então ela quer me ajudar, mas na hora que a gente escuta não é bom. Então, juntamente com isso, o que pode ser cultivado dentro de uma relação familiar
que faz a pessoa ganhar confiança nas suas críticas, dizer que a pessoa não quer só o meu mal, ou só quer me derrubar, são as questões dos elogios. É bom que a gente cultive na nossa casa os elogios, as parabenizações, as gratidões, que são muito importantes. Ontem nós estivemos fazendo um mutirão lá na fazenda onde vai ter o encontro, e chegamos lá 7 homens para trabalhar, e lá moram algumas famílias, entre elas um menino de 6, 7, 8 anos, 7 anos mais ou menos, chegou lá, eu conheço ele, poucas vezes ele conversa, é um menino muito acanhado, mas ele chegou lá e começou a fazer perguntas, e começou a questionar o que a gente estava fazendo, e a gente estava pintando as paredes, tirando alguns defeitos, etc. E ele sentou e começou a conversar, e nós começamos a dar atenção para ele, eu e o outro irmão. E aí eu perguntei para ele: será que você não sabe por aqui na fazenda onde é que tem um rolo de pintura? Porque tinha um pintor que estava sem o rolo da pintura, estava ocioso. Ele disse: tem um bem ali. Ele foi lá rápido, pegou o rolo, quando ele voltou, ele sentou e continuou a conversar. Eu disse: olha, Ítalo, eu vejo que você está querendo ajudar, você sabe pintar? Ele disse: não, nunca ninguém me ensinou a pintar, eu vou ensinar você a pintar. Pega esse pincel, cortamos uma garrafa PET, colocamos tinta dentro, você vai pintar o rodapé. Fala pintor de rodapé, você já sabe que é gente pequena, né? E aí a gente diz: olha, pega esse pincel, pega a tinta com a garrafa PET cortada e vai pintar o rodapé. Irmãos, eu nunca tinha visto um pintor de rodapé tão rápido como aquele menino. Ele pintou rápido, quando ia passando o rolo que eu olhava para baixo, ele já tinha passado, pintando todos os arremates de baixo, das portas. E quando ele terminou, eu falei para ele: Ítalo, eu nunca tinha visto um pintor de rodapé tão bom quanto esse. Ele encheu o peito e disse assim: que bom, pastor. Sabe, uma coisa simples, que pode fazer a pessoa sentir-se útil, ou pelo menos observada numa casa. Quando foi a última vez que você elogiou seus filhos? Quando foi a última vez que você elogiou a comida da sua esposa? Quando foi que você elogiou, por exemplo, o cuidado do seu esposo? Como foi que você elogiou, por exemplo, a organização da casa, todo mundo contribuindo? Sabe, isso faz com que as raposas e raposinhas caiam fora da vinha, porque vai ser uma proteção contra essa ameaça. Como estão os elogios na sua casa? Como é que você tem visto as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto? Outra coisa interessante que eu comecei a observar é a questão da ironia. Tratar as pessoas com ironia, irmãos, e ironia é diferente de bom humor. Bom humor, eu acho que todo mundo tem que ter. Acordar de manhã cedo e dizer: Senhor, obrigado. Olhar para o sol e dizer: que dia maravilhoso. Porque eu sei que tem gente que acorda mal-humorada, entendeu? Tem gente que acorda e até o café não pode ser chamado de café com leite, porque ela acha ruim. Mas, irmão, você acordar de manhã cedo, bem-humorado, é bom. E o bom humor é diferente de ironia. O bom humor contagia as pessoas, porque a outra pessoa está vendo em você uma felicidade que ela ainda não obteve. Mas a ironia é você sentir-se prazeroso, mas a outra pessoa sentir-se inferiorizada. Aí é uma ironia. Eu estou ironizando uma pessoa, e às vezes aquela pessoa está querendo falar alguma coisa para nós, está pedindo ajuda, está pedindo nosso conselho, nossa compreensão, nosso perdão, nossa compaixão, e nós estamos tratando essa pessoa com ironia. Ah, isso é manha, já estou acostumado com você. Às vezes a ironia pode ser uma raposa que cresce rapidamente no meio da vinha. E muitas vezes as pessoas que são tratadas com ironia, elas vão procurar ajuda, conselho, dialogar, conversar com uma pessoa que a leve a sério. Aí vai um grande alerta para os pais. Às vezes você não considera aquilo que seus filhos estão pedindo a você, ou estão requisitando, ou sinalizando, achando que ironicamente aquilo não deve ser aquele momento. Então, quando uma criança, quando um menino, um adolescente está falando sobre as suas pretensões amorosas, transformação do corpo, e a gente tratar com ironia, não considerar a importância daquele momento, essa pessoa vai procurar outra que lhe dê atenção. E aí você e eu, que não estamos dando essa atenção devida, ironizando, não levando em consideração a importância daquilo, estamos criando uma pequena
raposinha dentro de casa. Outra coisa importante é a questão do silêncio punitivo. Por favor, irmão, não faça isso na sua casa. Se você está chateado com alguém, se você aconteceu algo no decorrer do dia que não deu certo, não trate essa pessoa com silêncio punitivo. Aquela, não vou falar com fulano, hoje eu passo o dia todo sem falar. Não faça isso, principalmente se você não estiver acostumado. Mas o silêncio punitivo, ele é um martírio, irmãos. Quando eu casei, eu sempre fui uma pessoa que falava mais em casa do que a minha esposa. E quando eu casei, e namoro e noivado não tem nada a ver com casamento. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Todas as vezes que no namoro a gente tinha alguns problemas, ela falava carinhosamente para mim. Eu ia namorar na casa dela, e ela dizia carinhosamente para mim: Júlio, chegou a hora de você ir embora para sua casa. Você tirou a minha paciência. E aí eu calmamente levantava e dizia: meu amor, vá para sua casa, suma, apareça amanhã. E eu fazia isso, né? Porque eu amava, queria continuar, mas tinha feito coisa errada. Vai para sua casa. Quando a gente casa, a gente não pode chegar e dizer: suma da minha frente, desapareça. Mas eu continuava aprontando. E aí a Kátia adotou, no início do nosso casamento, esse bendito desse silêncio punitivo. Então eu fazia alguma coisa errada, e ela dizia assim: não vou falar com ele. E passava o dia todinho sem falar. Eu chegava e encostava perto dela, era praticamente um gemido. O dia inteiro. E às vezes virava de um dia para o outro. Meu Deus do céu, que coisa. E eu falava: fala comigo, conversa comigo. E ela dizia: Isso doía demais em mim. Depois pedimos perdão, voltávamos ao normal, tudo uma boa. Mas de vez em quando o homem faz besteira de novo, né? E aí eu cometia de novo outra vacilada. E ela vinha com silêncio punitivo. Aí eu tive um insight, uma visão do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim: a primeira vez que ela vacilar com você, para de falar com ela. E eu fiquei esperando, né? Mulher vacilar é difícil, pastor. E aí um dia ela deu uma errada, né? Deu uma errada, disse: agora chegou a minha vez. Ela veio falar comigo, mas eu louco para falar, porque não é o meu jeito, né? E eu para cá. E ela vinha para lá. Virei a primeira noite, rapaz, consegui passar uma noite sem falar, um dia todinho, uma noite sem falar com ela. Rapaz, eu estou batendo o meu recorde. No segundo dia ela veio de café da manhã e tal. Quando chegou na metade do segundo dia, ela veio: Júlio, por favor, não faz isso comigo, né? Só somos nós dois aqui dentro dessa casa, e você não quer falar comigo. Eu disse: mas abençoada, meu amor, você fez comigo várias vezes, eu pedi isso. Está vendo como é que não é bom? Então, se você tem esse hábito do silêncio punitivo, uma criança, um filho fez alguma coisa, sai daqui, não quero conversar com você. E aí, 2, 3 dias de punição de silêncio. Sim, entendeu? Só no gesto, no exército brasileiro. Não aplique isso, irmãos. Isso é uma raposa, é uma raposinha. Errou o tempo do descanso, mas o tempo da reconciliação. Eu achava interessante lá em casa, porque quando eu era criança, às vezes eu fazia alguma travessura e meu pai não estava em casa, passava, né, grande parte do dia, ele não estava em casa, então minha mãe que ficava mais tempo conosco. E eu achava interessante porque às vezes eu fazia alguma coisa errada, aí minha mãe vinha, dava umas chineladas em mim, e eu chorava, achava ruim, injusto. Mas aí depois de algum tempo, quando eu tinha recolhido as minhas lágrimas, ela sentava comigo e perguntava para mim assim: você sabe por que você apanhou? E aí, como criança, mãe, não merecia, né? E ela falava: você apanhou por causa disso, 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 disso. Você entendeu? Então, eu sempre aprendi que os nossos erros dentro da nossa casa, eles precisam ser tolerados e tratados, mas não ignorados. Então, quando eu silencio e a pessoa diz: eu não acho um bom tratamento, eu acho uma raposa pequena que pode virar uma raposa grande. E aí, numa crise grande, ninguém quer tratar, todo mundo quer ficar no seu silêncio. Você fica com o seu silêncio para lá, eu fico com o meu silêncio para cá. E aí essa raposa cresce e o diálogo some na casa. Segundo grupo de raposa
é a questão do tempo. E aí, o tempo, dentro das raposinhas que possam acontecer, está inicialmente com relação ao casal e à família. Irmãos, nós precisamos entender a importância de estarmos juntos como família. Eu, particularmente, na minha casa, faço o possível. Claro, minhas filhas cresceram, não é tão fácil, mas eu faço o possível para a gente manter as refeições juntos à mesa. Lá em casa nós nunca tivemos o hábito de comer na frente da televisão, ou de comer fazendo outra coisa, como algumas vezes eu vejo, né? Pais andando atrás dos filhos com um prato de comida. Por favor, se você faz isso, é mera coincidência. Não sei do que acontece na sua casa. Mas eu penso que alguns momentos são preciosos e que não podem ser perdidos. Pode ser uma raposa pequena, aquela questão de dizer, não, eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado, ele não vai dar tanta importância. E eu lembro bem, irmãos, quanto eu e Kátia fizemos o possível para nós termos tempo nós dois juntos e tempo com nossas filhas. Eu sempre falo lá na sede, já contei algumas vezes, que a gente fazia uma brincadeira interessante, chamado a dedonha. Você sabe o que é a dedonha? Que a gente bota num papel, coloca o nome, fruta, animal, lugar, nome de artista, nome de filme, e quando a pessoa é bem crente, coloca até nome de novela, coloca lá tudo lá. E aí, se você fizer o nome sozinho, sem ninguém e ter igual o seu, você ganha 10. Se você fizer um nome que a pessoa também fez, você ganha 5. Se você não fez, fica 0. Todo mundo sabe que brincadeira é essa, irmãos? A dedonha. A gente sentava no quarto, as meninas já sabiam ler e escrever um pouquinho, e a gente começava, pegava um papel, riscava os papéis, deitava na cama, cada um com um pedaço de livro, caderno embaixo, e vamos brincar de a dedonha. A dedonha, A, B, C, D. Irmãos, gastávamos tempo com isso. Coisa boba. Mas quantos momentos você pode ter deixado achando que é bobo para você, para a sua casa, e que lá na frente você vai pensar, que tempo precioso eu gastei e investi na minha família. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Quando você não faz isso, é uma pequena raposa que nasce, é uma pequena raposa que cresce. E aí quando você vai chamar para brincar, não quero mais, não tenho mais, não quer mais conosco, quer sozinho. E vai chegar esse momento. Então essa questão do tempo, irmãos, o tempo do casal, o tempo da família. Eu conheci um casal que um dia eu fui falar para eles sobre, a gente saiu um final de semana, ele tinha como quem deixar os filhos, e aí eu disse, nós vamos sair juntos, vamos sair um final de semana, vamos passear juntos, só os casais. E o marido virou para mim e disse, pastor, não tem como eu deixar meus filhos. Eu digo, vem cá, quando tu casou, tu já tinha todos os filhos? Tu não casou, não foi com essa irmã aqui, sua esposa? Como é que você vivia antes sozinho com ela, e só depois os filhos nasceram e você pôde dar atenção? O que esse irmão estava querendo dizer para mim? Pastor, eu não sei mais ficar sozinho com a minha esposa, eu não sei mais namorar. Já viu aquela história do culto que o irmão, culto de casais, e aí o pastor pediu para que os casais ficassem em pé, um de frente para o outro, e aí um de frente para o outro, ele disse, olhe com um olhar apaixonado para sua esposa, para o seu esposo, pegue na mão dela, fique de frente e diga algo que vai tocar o coração dela. Aí um casal levantou, ficou de olho para o outro e disse assim, graça e paz, irmã. Graça e paz, irmã. Esqueceu o que é estar sozinho com seu esposo, a sua esposa, né? E até quando manda beijar, quer dar beijinho na testa, porque esqueceu o que é estar tempo juntos. Raposa pequena que cresce. Outra coisa que eu falei, que eu anotei aqui sobre tempo, é a questão das redes sociais, né? Se gasta tanto tempo com a rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, se gasta tanto tempo com isso, e esse tempo, às vezes, é um tempo precioso no relacionamento. Nós fizemos uma reunião uma vez, e final de culto, fomos com várias pessoas para uma pizzaria. E aí, lá quando chegou, tivemos a ideia de, vamos fazer o seguinte, vamos sentar só os adultos, e vamos fazer uma mesa só com só os filhos, né, adolescentes e tudo. E nós sentamos e começamos a conversar e brincar, e observamos que a mesa dos adolescentes estava em silêncio. E aí, quando nós observamos isso, eu levantei e fui lá olhar. Todos estavam com o telefone assim no colo, em volta da mesa,
com o telefone aqui, numa roda de mesa, de pizzaria. E aí eu falei para ele, o que aconteceu? Por que vocês não estão conversando? Por que vocês não estão brincando? Sabe qual foi a resposta que eles deram para mim? Não, pastor, a gente está conversando, só que a gente está conversando por aqui. Eles estavam em volta de uma mesa, e a conversa era pelo WhatsApp. Não era a conversa de você estar na frente do outro, brincar com o outro, rir com o outro, chorar com o outro, e incentivar o outro, né? E dizer, olha isso aqui, irmãos, nós estamos numa época em que a tecnologia está roubando o tempo precioso da vida de cada um de nós. Terceira e última coisa a respeito do tempo está relativo à solidão, ao momento sozinho. Por favor, sem nenhum constrangimento, levante seu braço se você de vez em quando gosta de ficar sozinho, sozinho no quarto, sozinho debaixo de uma árvore. Levante seu braço bem alto para sua esposa ver, todo mundo vê, entendeu? Você gosta de ficar sozinho, baixe o braço. Você não está errado, você está certa. Todos nós precisamos ter esse momento sozinho conosco mesmos. E outro mais, as pessoas da nossa casa precisam respeitar o nosso momento sozinho. A gente precisa estar em grupo e valorizar a família em grupo, com os filhos, com a esposa, com os parentes. Nós precisamos valorizar isso, mas precisamos valorizar também o tempo que eu e você precisamos ficar sozinhos. A gente precisa pensar na nossa vida, a gente precisa pensar nos nossos desafios, né? Às vezes o homem precisa decidir algumas coisas e precisa ficar só. Às vezes a mulher precisa controlar as suas emoções e precisa ficar só. Aí fica aquele homem, o que você está sentindo? O que foi com você? Tudo, né? Homens que não sabem o que é menstruar, e aí fica em cima da mulher, por que você está assim? Por que você está triste? Meu irmão, se eu fosse uma mulher, dizia, some daqui agora, senão eu vou te socar, porque eu sei que talvez a menstruação seja uma coisa péssima, e as mulheres precisam ficar sozinhas, os homens precisam ficar sozinhos. Então, essa questão do tempo a sós, ou da solidão, vou usar chamar o nome solidão, mas o tempo sozinho precisa ser respeitado. Precisa ter um momento em que você chegue no lugar e as pessoas se aproximem e digam, ele está lendo a Bíblia, ele está orando, ele está simplesmente pensando na vida, simplesmente pensando no nada, porque homem gosta de pensar no nada, né? Está pensando em quê? Estou pensando em nada. E esse homem precisa disso, irmãos. Homem precisa de pensar no nada. Por favor, irmã, repete comigo. O homem precisa, homem, a mulher que vai falar, não o homem. Diga assim, a mulher, vamos lá, irmãs. Homem precisa pensar no nada. Deixa esse homem pensar no nada. Ele não está pensando em nada. Não se preocupe, não. Ele está calado lá, mas está pensando em nada. Mulheres, da mesmo jeito, vocês precisam ter o tempo de vocês, a gente precisa respeitar. Lá em casa, eu quando criança, observava isso. Minha mãe tinha um horário de devocional e meu pai tinha outro horário de devocional. E ela anunciou isso para nós. Quando eu era criança, ela disse, olha, tal hora sim, eu entro no meu quarto, abro a minha Bíblia e vou orar e ler a palavra de Deus. Então, às vezes, criança, né? Eu ia lá, pegava na maçaneta, abria a porta, quando eu via, minha mãe estava sentada orando. O que eu fazia, irmãos? Puxo a porta, saio, porque eu sei que aquele horário era o horário dela. Então nós precisamos ter o nosso tempo de qualidade. Se você não fizer isso, é uma pequena raposa que cresce. Parece sempre que a gente está disponível, parece que está sempre pronto para tudo, e nós não estamos prontos para tudo. Nós precisamos ter um momento a sós com Deus, a sós com nós mesmos, para organizar as coisas da nossa vida e dizer, Deus, eu tenho um propósito, eu tenho uma vocação, eu estou enfrentando desafios, eu tenho obstáculos para transpor. Eu preciso ter um tempo, e uma pessoa falando, ou uma pessoa perguntando, ou uma pessoa questionando perto, é a pior coisa que pode acontecer. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Terceiro grupo de raposa, eu coloquei como o grupo daquelas aproximações de fora, vamos dizer assim, perigos externos, dentro dessa vinha. E o que pode ser essa raposa de perigos externos? Pessoas que estão fora da nossa casa, mas são pessoas que a gente conhece, a gente ama, nossos amigos, familiares próximos, e que a gente precisa entender até que ponto essa interferência, esse relacionamento está sendo saudável para a nossa casa ou não.
Por exemplo, eu tenho filhas, e eu sei exatamente, na história da criação delas, pessoas que passaram pela porta da minha casa, ou que foram amigas delas, que eu tinha convicção que não seria bom. Então eu preciso chamar as pessoas que eu amo dentro da minha casa e dizer: olha, esse amigo não é um bom amigo. Minha esposa, essa sua amiga não é uma boa amiga. Meu esposo, esse seu amigo não é um bom amigo. Essa pessoa não é uma boa pessoa. Olha, a intromissão, e aí por favor, também não sei da vida de ninguém. A vinda da mamãe aqui, quando ela sai, os negócios ficam tudo de cabeça para baixo. A vida do papai aqui, ela interfere. A vida da minha cunhada, do meu cunhado, do meu irmão aqui, são parentes, são família. Mas em alguns momentos a gente precisa dizer: aqui é a minha vinha. Repete comigo: aqui é a minha vinha. Então, por exemplo, a vovó, irmão, eu acho a coisa mais maravilhosa. Acho que o dia que eu for chamar assim, vô, eu vou me arrepiar todinho. Porque eu acho maravilhoso a posição de avô. Porque avô dá tudo, não tem muita responsabilidade, o que ele faz tudo é bem feito, a avó também é muito bom, mas cada um na história da nossa vida tem um papel diferente, irmãos. Pais têm um papel, filhos têm um papel dentro da família. Avô tem um papel e neto tem outro papel. A gente precisa entender essa diferença, porque quando a gente não percebe essa diferença, é uma ameaça que vem de pessoas que a gente ama, mas pode ser uma raposinha que está crescendo, vai comer as raízes e a vinha vai morrer. Então veja como é que é importante a gente perceber as ameaças que possam acontecer na nossa vida familiar. Quando o autor fala sobre apanhar as raposas e raposinhas, significa que eu preciso retirar essas ameaças. Eu preciso observar os alertas que a minha família, a minha casa, o meu casamento estão passando, para que eu possa retirar essas raposas, retirar essa raposinha. E aí, olha só, a raposa, caracteristicamente nas Escrituras, é um animal traiçoeiro e oportunista. No livro de Jeremias, Deus fala ao povo de Israel dizendo: os meus profetas são como raposas. Deus está falando que a raposa é um animal oportunista e traiçoeiro. Jesus, quando vai falar em Lucas a respeito de Herodes, governador da Galileia, ele fala: anunciem aquela raposa. Então ele citou Herodes como sendo um homem traiçoeiro e traidor, oportunista. Então, essas coisas que eu falei para vocês, são coisas que vão, numa certa oportunidade, se você não estiver atento, vai entrar e você vai perceber como isso chegou aqui, quando começou. E eu falei para você no começo, é uma raposinha que chegou pequena e que depois cresceu para uma raposa. Então é melhor a gente identificar agora as possíveis ameaças, pegar essa raposinha e vai se criar em outro lugar, porque a raposa é um animal carnívoro. Se ela não tem nenhuma finalidade para estar na sua vinha, na sua casa, na sua família, ela precisa ser retirada. Qualquer ameaça precisa ser retirada. Eu falei que eu queria pregar uma pregação bem simples, e eu acredito que eu fiz isso nessa noite. Todo mundo entendeu o que eu preguei, irmãos? Prático, palavra prática para você. Entenda. Conversa, diálogo, comunicação é importante, mas os possíveis erros nessa comunicação, grosseria, ironia, indiferença, que é o silêncio que eu coloquei aqui, né? A crítica pode ser uma raposa pequena que está crescendo, está sob controle, mas uma hora você vai ser o criticado, você vai ser o ironizado, você vai ser o que vai ser punido com o silêncio, você vai ser a pessoa que não vai ter elogios, você vai perguntar: quando começou isso? Aí você vai lembrar: pastor Júlio falou que é uma raposa pequena que cresceu dentro da minha casa. Outra coisa em relação ao tempo, você pensar: agora eu chamo, eles não vêm, porque muitas vezes quando os filhos crescem, se você não souber valorizar o tempo deles, provavelmente daqui a um tempo eles não vão te querer.
Eu fiquei chocado a primeira vez que, quando eu falei para Carla e para Amanda, né, adolescentes, e eles têm essa decisão para tomar, né? Eu disse, nós vamos para a praia passar o final de semana. Toda vez quando era criança falava em praia, elas já estavam vestindo maiô, biquíni, que dia é, que horas é. E quando elas ficaram adolescentes, eu disse, nós vamos para a praia esse final de semana. Aí uma virou para mim e disse, não, eu passei chapinha no cabelo, não quero pegar sol. E a outra disse, eu fiz o babyliss no cabelo, também não quero pegar sol. E eu não sei o quê. Eu fiquei assustado, meu Deus, mudou. Mas eu sei que enquanto elas eram crianças, eu levei elas para a praia. Agora, quantas vezes você já teve esse momento de ir para o Igarapé, para a praia, ter momentos sozinhos com a sua família, com a sua esposa, mas você achou, não é tão importante, mas faz parte da nossa história um tempo de qualidade. Repita comigo, faz parte da nossa história um tempo de qualidade. Quero abrir um parênteses aqui que eu lembrei uma coisa. Irmãos, eu sou cristão há muitos anos, casei no Evangelho, minhas filhas nasceram no Evangelho. Nós tínhamos muitos momentos de lazer, de diversão, mas uma coisa que eu nunca influenciei para o mal é o fato de não valorizar esse momento aqui de reunião. Eu, quando crente, eu saía na sexta-feira à noite para a praia, eu ia viajar, sábado nós saímos brincar, domingo a gente saía de manhã às vezes, para brincar, para ir para um lugar, almoçar, mas todos os domingos, exceto raríssimas exceções, eu estava com a minha família na casa do Senhor. Porque domingo é o dia do descanso, mas também é o dia do Senhor. É o dia que eu preciso descansar, dedicar tempo de atenção à minha família, mas também é o meu dia de consagração. Nós estamos no tempo da graça do Senhor. Deus nos deu essa graça, nos deu essa liberdade de podermos ter um dia para descansar. Mas também esse mesmo dia do descanso para nós, o cristão, é o dia da nossa consagração. Eu vejo muitas pessoas se devotando à questão do diversão, entretenimento, e entra pelo culto adentro e vai embora, e aí passa dias. E eu quero dizer a você, é muito importante que as famílias estejam adorando juntas, que os filhos vejam os pais adorando, que os pais ensinem seus filhos a adorar, a prestar atenção na palavra, a vir aqui colocar a sua ofertinha. Minha mãe levava um pedaço de papel, um lápis, quando começava a pregação, lápis colorido, sei lá, colocava no banco do meu lado assim, dizia assim, agora fica rabiscando aí, fica desenhando aí. Eu ficava lá, rabiscando, desenhando. Fiz a mesma coisa com as minhas filhas, levava um pacotinho de lápis de cor, um papel, fica rabiscando, desenhando. Então, eu sei o que é você dedicar tempo de qualidade com a sua família, principalmente de temor e consagração ao Senhor. Você recebe isso no seu coração? Passeie, viaje, passe final de semana, mas não esqueça de trazer a sua família para estar na casa do Senhor. Ver outros irmãos, ter amizade. Então, quando a gente viaja, agora não mais com elas, né? Mas quando a gente viajava, final de semana, viajava 15 dias fora. Quando era domingo, a gente passava o dia brincando, mas à noite, onde tem uma igreja. Então a gente ia, e é até bom, irmãos, a gente visitar, quando está viajando, visitar outra igreja. Porque as minhas filhas sentavam e diziam, não, pai, aqui é diferente, né? Aqui é assim, aqui é assado, aqui o culto se canta mais, aqui o culto se canta menos. Aqui tem crianças ali e tal. Então, a gente nunca deixou de que o domingo, sendo o dia do meu descanso, da minha família, deixe de ser o dia do meu Senhor. Porque se eu dou atenção para a minha família, mas não levo a minha família a conhecer o Senhor, a temer o Senhor, eu posso ser a pessoa mais infeliz nessa terra. De criar filhos que gostam de entretenimento, gostam de final de semana, gostam de tomar banho de garapé, mas não gostam do Criador de todas as coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Raposinha que vira animal grande e que come a vinha. Bota de novo, filho, o versículo aqui, por favor. Meu Deus, irmão, você já escreveu isso aqui tudinho? Eu estou pregando, você está escrevendo. Vamos lá, bota o texto aqui para a gente ler. Fique de pé um pouquinho, um instantinho, por favor. Obrigado, Ramon, fique em pé aí. Nem sei se o meu esboço é tão bonito assim, Ramon. Bota o texto aqui para a gente ler junto. Bota a sua Bíblia na cadeira, bota a sua mão no coração e vamos ler juntos aqui mais uma vez. 1, 2, 3, vamos lá? Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos,
porque as nossas vinhas estão em flor. Vai mais vezes, vamos lá? Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Você quer que a sua vinha esteja em flor? Que logo nasça frutos na sua vinha? Então cuidado com as rapozinhas, tire fora. As flores são anúncio de frutos. Então se a sua família está andando no Senhor, caminhando no Senhor, as flores estão nascendo. Mas tem que ter cuidado com as invasões, tem que ter cuidado com os perigos, para que a sua vinha em flor possa dar frutos logo daqui a um tempo. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração, vamos orar? Que bom, que bom. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar por você, quero orar pela minha família. Porque alguns ingredientes são importantíssimos, irmãos. Primeiro é a oração. Ore, você está tendo dificuldades na sua casa para identificar e para expulsar raposa e raposinha? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero que o Senhor proteja minha esposa, meu esposo, quero que proteja meus filhos, quero que proteja meu pai. Orar, a primeira coisa é orar. A segunda coisa é ter humildade, de aceitar mudanças. Você precisa ser humilde. Você quer mudança na sua casa? Comece por você. Terceira coisa é palavra. Você está ouvindo uma palavra preciosa nessa noite, em nome de Jesus. Medite na palavra, busque resposta na palavra. O manual do fabricante é a palavra de Deus. Oração, humildade e palavra. Quarta coisa é inspiração. Você vê pessoas que estão vencendo, pessoas que estão sendo vitoriosas na fé, se inspire nelas, peça conselho a elas. Eu estou tendo dificuldade com meu filho, com a minha filha. Olha, meu filho está sendo rebelde, minha filha está assim. Meu esposo está tendo, eu estou tendo dificuldade com ele. Procure uma pessoa que lhe inspire, de confiança, para perguntar, pedir um conselho. Peça para o pastor, para a pastora. Procure uma pessoa que tenha anos vivendo de vida cristã, que está vencendo, que conseguiu, que tem autoridade. Procure essa pessoa. Irmão, nós não podemos deixar a raposa e a raposinha fazer ninho no nosso vinhedo, na nossa plantação. Vai comer a raiz, vai matar as flores e nunca vai dar frutos. Então é a hora de você se despertar e pedir: Senhor, em nome de Jesus, que meus olhos estejam abertos para as ameaças, os perigos que a raposa e a raposinha pode trazer para a minha vinha, para a minha plantação, para a minha casa, para a minha família. Você crê nisso, irmão? Vamos orar, bota a mão no seu coração, vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, glorificamos a Tua palavra e exaltamos, Senhor Deus, todo o conselho que vem do Senhor para nós. E eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, continue falando conosco. Pai, a Tua palavra diz que existem raposas e raposinhas, e elas são uma ameaça para a vinha, e nós oramos em nome de Jesus, para que nossos olhos espirituais sejam abertos para toda ameaça. Nossa vinha está em flor, nossa família está florescendo. Nós cremos, Senhor Deus, que no Senhor nós iremos prosperar, nós iremos nos ajustar, nós iremos caminhar juntos, nós queremos colher frutos na nossa casa. Por isso o Senhor nos ajuda. Nós oramos agora para toda resposta que nós não temos, toda maneira de tratar cada assunto, cada maneira de chegar com nosso esposa e compartilhar as dificuldades. Senhor, eu quero orar agora, nesse momento, para que o Senhor derrame sabedoria sobre mim, a corrigir meu filho, educar a minha filha, conduzir nos caminhos do Senhor. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor conceda sabedoria. Senhor, eu quero ter o coração humilde para aprender com aqueles que têm mais tempo de caminhada, aqueles que têm experiência de vida. Senhor, me dá humildade para aprender com essas pessoas. E acima de tudo, Senhor, continua falando comigo através da Tua palavra. Nós pregamos a palavra de Deus, nós aceitamos a palavra de Deus, nós somos ensinados pela palavra de Deus, e queremos em nome de Jesus que ao abrir da palavra, ao abrir da Bíblia, o Senhor fale conosco, fale com a minha família e fale com a minha casa. Senhor, essa é a minha oração. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra fique gravada no meu coração. Espírito Santo, me faz lembrar do que foi ensinado nessa noite ao meu coração. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude a lembrar: apanhai as raposas e as rapozinhas que estão no nosso vinhedo, porque o nosso vinhedo está em flores. Eu oro agradecido pela Tua palavra, e oro agradecendo em nome de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. E você diz amém, amém, aleluias, irmãos, aleluias, amém. Feche os seus olhos. Pastor Marcelo, fica à vontade para subir aqui.
Pregação simples, irmãos, simples. Eu quero que você lembre, feche os seus olhos. O pastor Marcelo vai dar uma palavra a você aqui. Que Deus abençoe a todos. Mas continue em oração, ouvindo o que Deus está falando com você. Tem raposas ameaçando a sua vinha. Você não sabe como cuidar, como enxotar, como espantar. Ore, seja humilde. Escute a palavra. Deus vai lhe dar a direção, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar. Quero orar abençoando a sua vida essa noite. Que você possa ir na santa paz de Deus. Pai, oramos abençoando a tua igreja para um restante de noite na tua paz. Que possamos praticar a tua palavra. E que a obediência da tua palavra edifique a nossa casa na rocha. Que possamos ter uma família edificada, Senhor, na tua palavra. E que o Senhor nos ajude a vencer, nos ajude realmente, Senhor, a prosseguir cuidando da nossa família, cuidando da melhor forma, da melhor modo, para que o Senhor seja sempre exaltado e glorificado com os frutos que há de fazer e de nascer em nossa casa. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, leva-os na tua santa paz, esconde-nos, Senhor, do homem mau, esconde-nos, Senhor, daquele que intenta maldade contra as nossas vidas, que a tua poderosa mão nos sustente, que o teu cajado e a tua bondade nos cerque todos os dias, que a tua paz esteja sobre as nossas famílias, que o Senhor os abençoe cada um, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Vá na paz.